A figura a seguir representa as seções E e E' de dois espelhos planos. Então, são dois espelhos, beleza. Formando um ângulo de 30 graus só normal, N, a ele, e o raio refletido R incide perpendicularmente no espelho, E'. Que ângulo formam entre si as seções E e E' dos espelhos? A gente quer saber o ângulo entre os espelhos. Tá, velho. Isso aí é mais matemática que física, na verdade, né? Porque, meu velho, é triângulo, cara. Isso aí é só tu ver triângulo. Não tem nada de física aqui, na real, pra falar a verdade. Beleza? Então, ó, tu não vai conseguir entender esse assunto, e de modo geral, tu não vai entender nenhum assunto na matemática e na física, se você não fizer desenhos. Então, a primeira coisa que você tem que pegar para entender aqui é que, pô, eu preciso fazer desenhos. Então, ó, por exemplo, a gente pode continuar aqui, esse espelho, e continuar aqui, esse espelho. Se eles fossem, né, retas infinitas, você teria isso. O ângulo que ele quer saber é esse. Ok? Uhum. Então, eu vou chamar esse ângulo de x. Tem ideia de como descobri-lo? Não. Não, mano, é um triângulo aqui, ó. Calma aí. Você nem Ah, é. pensou, pô. Até Pitágoras, não sei. Pitágoras não encontra ângulo. Pitágoras encontra lado. É, Ô, velho, te dei vários dias aí pra você dar uma estudada na lista, né? Poxa, pedi ali pra você estudar. Não, isso aqui não é questão de matemática nem de ensino médio, cara. Ó, o que sim, que é esse ângulo aqui? 90 graus. Então, certo. quanto que tem de ângulo aqui nessa parte do triângulo? 90 graus também. Pronto. Tu lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar sempre 180? Sim, sim. Então já estamos perto da resposta. Outra coisa, na física a gente sabe que o ângulo de reflexão é igual de incidência. Isso é física, beleza. Então essa é a única coisa de física desse problema inteiro, eu vou colocar agora aqui, ó. Isso aqui é 30 graus também. Certo. Mas isso eu acho que tu sabia. Quando a luz entra no ângulo, ela sai nesse mesmo ângulo, beleza? Uhum. Certo. Agora vem matemática de novo aqui. Para encontrar o x, nós olhamos para isso e vemos um triângulo. E Certo. eu sei que a soma de todos os ângulos É igual a de um 180. triângulo é igual a 180, perfeito. Portanto, se eu pensar um pouquinho, eu consigo descobrir qual que é esse ângulo aqui, ó. E daí, se eu souber esse ângulo, eu sei que aqui é 90, eu vou saber esse se eu pensar um pouco. Eu posso dizer que é igual, que a soma de todos eles, né? 90 mais x, mais esse aqui que eu quero saber, é igual a 180. E aí eu consigo encontrar o valor do x, que é o que o problema está pedindo, basicamente. Ok? Ok. Tá. E como é que a gente vai encontrar esse ângulo aqui? Eu já sei que aqui é 30 e que aqui é 30. E eu sei também que isso aqui é um semicírculo, Certo. ou seja, é um ângulo raso, ou seja, metade de um círculo. Um círculo inteiro tem 360 graus, né? A gente fala, o Xbox 360, o 360 no Tony Hawk lá. É uma volta inteira. Concorda comigo? Sim, concordo. Se isso aqui é meia volta, isso verde que eu desenhei aqui é meia volta, e a volta inteira é 360, isso aqui é meia volta, quanto de ângulo tem nesse verde aí? 180. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, esse cara todo verde, todo o verde é 180 também. Certo. Só que nós sabemos que esse 180 é igual a esses dois 30 que tem ali, mais esse cara aqui que eu por hora vou chamar de Y, tá bom? Certo. Note que quem eu quero saber é o X, porque ele perde aqui. Qual ângulo forma entre as seções dos dois espelhos? O ângulo que eles formam é esse ângulo aqui, ó, os dois espelhos se encontrando aqui, né? Então eu Uhum. quero saber esse cara. E eu preciso saber o Y. E tem um detalhe muito interessante. Se esse ângulo aqui é igual a esse, né? Esses dois aqui são iguais pela questão da reflexão, então esse aqui também tem que ser igual a esse, concorda comigo? Sim, certo. Certo. Então eu posso dizer que o 180, que é o verde todo que eu desenhei aqui, é o 30 mais o 30,
mais o Y, mais o mais o Y. Y. Sim. Perfeito. Então, vá lá. Eu quero que você encontre o valor do Y para mim. A única coisa que você precisa fazer é resolver essa conta aqui, né? Junta os Ys, coloca de um lado da equação. Todo mundo que tem letra vai para um lado, todo mundo que só tem número vai para o outro. Daí isola o Yzinho para mim, encontra o valor aí, beleza? Tá bom. Beleza. Só, rapidinho. Vai Só na deixa... paz aí, eu não tenho pressa nenhuma. Isolar a letrinha aí é tranquilo, né? Só... Tá, aí eu tenho, tipo, eu faço a soma dos Y e do 30, aí eu acho o resultado, é isso? Vai lá. Tenta ali, lá e quando você chegar na resposta, me fala. Ó. Ignora tudo que a gente fez. Só precisa encontrar isso aqui, que é conta de encontrar X, isolar X, que a gente está acostumado a fazer na escola. Já volto, vou pegar uma água. Sem pressa. E aí, conseguiu achar o valorzinho do Y? Y, E aí? se é 60 ali. 60? 60, Não, isso mesmo. 60, é. 60. Ó, vou resolver a conta aqui, que é bem de boa, ó. 180 igual a 60 mais 2Y. É. Daí, a gente tem que jogar quem tem letra para um lado e quem não tem para o outro. Então, É. posso passar esse 60 para o outro lado subtraindo, por exemplo. Vai ficar 180 menos 60 igual a 2Y. Ou seja, 120 igual a 2Y. Só que o 2 está multiplicando Y. Ele Agora passa que a gente dividindo. passa ele para o outro lado dividindo, certo? Aham. Isso aqui, né, lá da época do Pelé, né, cara? Faz tempo que você aprendeu esse negócio aqui. Sim. Beleza. Então, enquanto não tem Bhaskara, coisas assim para resolver, isolar X é isso. É isolar a variável é isso. Tá. Beleza, acabamos de encontrar o Y, então. Por que que eu tô tão fissurado no Y? Por causa do que a gente tem que achar, que é o X. exato. E agora a gente já tem uma informação mega importante, que é o valor do Y, que é o que faltava. É o que faltava. Então posso colocar aqui que o Y é 60. Muito bem. Então nós temos um triângulo, nós sabemos que a soma dos ângulos tem que dar 180, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Então significa que x mais 90 mais 60 é igual a 180. Então, de novo, é sua vez. Eu estou te deixando aqui na cara do gol. É só meter para dentro. Certo. Quando chegar no valor do x falta. X é 20? Faz a conta aí e me fala, hein? Sem fazer de cabeça. Tá. X é 30. X é 30? Maravilha. Maravilha. Gostei do que eu ouvi. X é 30, muito bem. Agora, vamos para a próxima, né? Viu? Então, ó, não teve física aqui praticamente. Sim, é mais matemática mesmo. Foi matemática mesmo e, cara, é desenhar, tá? Porque essas questões aí, tu não vai conseguir enxergar nada se tu não fizer desenhos. É chato, mas é o que deve ser feito. Ok? Então, a melhor dica que eu posso te dar numa aula é isso, cara. Faça muitos desenhos que as coisas vão ficar bem óbvias. Ok? Ok. Então, nunca começa um probleminha desse aí sem fazer um desenho de preferência bem grande, o desenho. Tá bom. Tem alguma questão ali que tu acha que vai cair na prova, alguma coisa mais urgente, assim? Ó, um minuto, só deixa eu ver um negócio. É que, tipo assim,
eu já fiz a prova dele, né? Aí no simulado, ele costuma pegar questões que ele já deu na prova. Isso é bom, isso é bom. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se ele já liberou a prova. Liberou. Cara, preciso arrumar uma coisa aqui, só um segundo. Tranquilo. Beleza, voltei. Manda aí e é nóis. Eu vou mandar a print da minha prova corrigida. Você vai ver que tá, tipo, bem feia a coisa aqui, a situação. A nota, tudo. Ah, tô aqui para te salvar, mas não faço milagre. Tem que estudar bastante também. Mandei aí no WhatsApp. Ô, vamos ver aqui o que você mandou. Essa é a prova. Ô, velho, não tem como tu me mandar o PDF, cara? Essa Não imagem tá tem, horrível. não tem. Eu tentei aqui e falou que é inválido a Tá prova. bom, a gente se vira. Bastante coisa, cara. Espelho tudo aí pra fazer, né? Essa questão que a gente fez aqui era fácil, pelo que eu tô vendo aí, comparado com as outras. Vamos dar uma olhada nessa aqui, câmara escura. Tá aí uma matéria que a gente não estuda muito, cara, mas vamos lá. Tamanho da imagem de um prédio projetada na parte posterior translúcida de uma câmara escura de orifício MED 6. Após afastar a câmera escura por mais 50 metros do prédio, observa-se que o tamanho da imagem foi reduzido para 2. Ó, a equação tu colocou certo, velho. Mas por que que tu não fez a conta? É, então. Não sei Aí, também. sabe o que que faltou? Desenhar. Se tivesse desenhado, tinha feito. Porque daí tu entenderia quem é o O, quem é o D. Certo. Essa fórmula o professor colocou no quadro, alguma coisa assim, pra tu saber? Não. Eu sabia a fórmula, mas não sabia como usar. Entendeu? Aí Aí então não serve pra nada a fórmula. complicou mesmo. O O e o I, o D e o Dzão e o Dzinho são os tamanhos e as distâncias, né, do objeto nessa câmara, certo? Isso. Então, eita, cara, meu, minha mesa tá complicada. Ah, eu me mudei, daí tô num lugar aqui meio enfadonho para dar aula no momento. Mas vamos lá. Tá, vamos fazer um desenho aqui. Mas física, tipo, sua dica é sempre fazer desenho, é isso? Cara, física é só desenhar. Se tu desenhar, cara, o professor já vai te dar uma nota só no desenho. Eu dava muita nota a quem fazia desenho. Então tá aqui, caixinha. Então, o que que acontece? Essa matéria, ela se chama ótica geométrica por um motivo, porque não é física, isso aqui é só matemática, praticamente. E geometria, né? Aquela parte da geometria lá que envolve triângulo, proporcionalidade. Certo? Certo. Muito bem. Então, o que que nós temos aqui? Vamos fazer um objeto qualquer aqui, com um tamanho qualquer. Esse tamanho qualquer é o O. Certo. Daí, a distância dele até a caixa é o Dzão. Que Dzão, cara. E agora, o próximo aqui é o Dzinho, que é o tamanho da caixa, normalmente é menor, né? Certo. E ele vai formar uma imagem lá do outro lado, que é o I. E a imagem sempre inversa, né? No caso da caixa, sim. Certo. Bem, é isso que tu tem que pôr aí nas tuas contas, né? Porque daí tu vai identificar quem é o O, o tamanho do objeto. Ah, também, né? Então, Temos isso? Temos. Ó, o tamanho da imagem foi reduzido para 2. Ó. Isso aqui é louco. O
O tamanho da imagem foi reduzido para 2. 2 do quê? Do tamanho do objeto. Então eu Então, posso de dizer que 6 o foi tamanho para do 4. objeto, eu posso dizer que o tamanho do objeto é x, por exemplo, porque ele não falou qual é o tamanho do objeto, certo? Ah, sim. Certo. Então, peraí. O tamanho da imagem de... Ah, sim, sim, tu tá certo, eu não tinha lido isso. Boa. Então a imagem é isso que tu falou, 4. Muito bem, não tinha visto. Senão eu ia fazer de outro jeito, mais trabalhoso e talvez não daria certo. Após afastar a câmera escura a mais de 50 metros do prédio, quem que é esse cara? É o desão. Exato. Aí, pô, tua interpretação tá boa. Não esqueça de colocar as unidades, né? Unidades, unidades. Ele está perguntando quem é a distância após afastar a câmera escura mais 50 metros. Hum. Após afastar a câmera escura mais 50 metros do prédio. Olha só que safadeza. Essa questão é safada, sabe por quê? Porque essa informação que ele nos deu inicialmente ali do tamanho da imagem Uhum. é uma situação inicial. Esse vai ser um problema de física onde tu vai ter o problema inicial e o final. Isso aqui é top. Inicial e agora o final, porque houve uma modificação depois, a caixa foi afastada ainda mais. Certo? Ah, certo. Como ele fala ali. Uhum. Entendeu a ideia? Putz, eu não lembro agora os botões que eu uso aqui. Caramba, me esqueci. O que é isso? Ó, o que que acontece aqui? Se afastou, entendeu? Certo. Vamos colocar aqui um pontilhado e dizer que aqui é mais 50. Então a distância aumentou 50. Então, tipo, que já era 50, aumentou mais 50, foi isso? Não, em nenhum momento falou que era 50 no enunciado. Esse é o problema. Ah, O D então não é desão não. 50. A Ah, gente tá. entendeu errado, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso aqui, porque tu vai ter a situação inicial e a final. Então a gente tem que descobrir o desão, é isso. Tem que cuidar que, de fato, o que ele quer saber é o desão. Muito bem, eu gostei, ó. Primeira coisa, na verdade, não é fazer o desenho, é indicar o que o problema está pedindo, que é o desão, certo? Certo. Muito bem, agora a gente vai ter que criar as equações aqui. Ah, ah, bem, temos que criar as equações aqui baseado nisso, beleza? Certo. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele fala aqui, é que o tamanho da imagem de um prédio projetado na parte translúcida de uma câmera escura de orifício mede 6. Então, veja, eu não sei qual é o tamanho do prédio. Então, eu não sei o tamanho do objeto. Vai ter que ficar aqui uma incógnita. Não sei quem é. E outra, eu vou ter que colocar aqui uma situação inicial e uma situação final, os dados. Porque tem duas situações, né? Como a gente já mostrou aqui. Não é mesmo? Sim. Inicialmente, né? Ó, mede 6 centímetros a imagem. Mas no final Após é. afastar a câmera escura 50 metros, o tamanho da imagem foi reduzido para 2. Não é que reduziu 2, foi reduzido para 2. Ah, certo. Então, as únicas informações que a gente tem na prática é que, bem, continua sendo o mesmo objeto, porque é o mesmo prédio, a mesma caixa, a distância aumentou 50 e as imagens são diferentes, não é? Uhum. Então, da situação inicial, a gente tem aqui o O, a gente não sabe o O, né? A gente não sabe o desão, a gente sabe a imagem, né? É 6. Calma aí, mas o O não é o. Ah, tá, não, deixa. O O é o tamanho do objeto, não sei qual é o tamanho do prédio. Tá, E o Dzinho eu também não sei. Essa é a situação inicial, beleza? certo. Vou chamar aqui de inicial. E agora a situação final aqui. Vai ser praticamente a mesma coisa. Então vou até copiar. Só que o D aqui é D mais 50. Sacou? E a Sim, imagem é 2. certo. Então aqui você tem duas equações que se relacionam, né? Bem,
a pergunta que não quer calar é o seguinte: você conseguiria encontrar o valor do Dzão agora? Do jeito que já temos aqui toda a interpretação física tendo sido feita? Acho que, acho que Eu sim, acho né? que sim. Cara, se tu não tem certeza, eu vou fazer uma coisa apenas, uma coisa que é para ajudar. Certo. Ó, eu vou fazer a multiplicação cruzada. Sim, sim. Aham. Vai ficar O vezes D, Dzinho igual a 6Dzão, certo? E se eu fizer a multiplicação cruzada aqui, também vai ficar O vezes D. Olha só que interessante, eles são iguais, né? Então, certo? O lado esquerdo das duas é igual, não é mesmo? Uhum. Ou seja, esse cara é igual a esse, né? Então, né, o que que eu poderia dizer desses aqui, né? Bem, agora eu não vou falar nada. Tente fazer e não me pergunte. Vá na confiança. Vá na confiança. Tem que ter confiança, tá bom? Dá uma tentada aí. Eu acho que você já sacou e dá uma tentada. Ah, tá. Eles são iguais, né? Sim. Tá. Exato. Hum. Ó. Mas eu não entendi isso aí. Tipo, como assim? O vezes Dzinho é igual 6 vezes Dzão. Não Cara, eu entendi. fiz a multiplicação cruzada, meu velho. Certo. Ah, mas por que que eles... Ah, a verdade. Tá, O vezes D igual a 6 vezes D. Multiplicação cruzada, certo? Aqui certo. também, multiplicação cruzada. Sim. Ah, tá. Acho que eu fiz tudo errado, mas eu fiz aqui. O teu problema tá muito na matemática, velho. Uma aula não vai te salvar, tá? Tá bom. Infelizmente, não posso fazer milagre, mano. A gente tem que fazer uma aulinha semanal aí pra resolver esses problemas de matemática. Em cima da prova, assim, não tem condição. É, Não, difícil. não tem como resolver. Eu sei que vocês estão tudo zoado de matemática também por causa da pandemia, também por causa de preguiça, né? Por causa do celular. Mas um dia antes da prova, Ué, a imagem saiu nossa, também. nem o Einstein pra ajudar. Ué, cadê? Mas manda aí, vamos ver o que tu fez. Nem sei se tá errado. Calma aí, que a sua imagem saiu também, sua apresentação. É. Eu já fiz tudo aqui, né, velho? É só tu Ah, meter pro voltou. gol de novo. Voltou. Voltou. Eu até pintei as coisas ali. Não, pronto, Ah, ó, pronto, fiz aqui. beleza, vamos ver, vamos ver. Eu coloquei que, ali que 6 vezes D é 6D. Me manda a foto.
ferrado. Tenta sempre mandar a foto girada, tá, cara? Senão fica ruim. Perdão. Deixa eu saber. Que isso, mano? Nossa senhora, aí foi muito feio. É que nem, sei lá, um cego começar a tentar arrumar uma televisão, mano. Você só foi mexendo as coisas aqui, nada a ver, tio. Ó, eu pintei pra tu entender. Se a gente quer encontrar o Dzão, se os verdes são iguais, os rosas também são iguais. Então tu tem que fazer o quê? Igualar esses caras, meu. Entendeu? Iguala eles. Tá, agora que eu falei a palavrinha mágica, né, agora que tu Deixa sabe que tu tem que fazer isso eu aqui, e fazer. outra, o que tu fez ali tá totalmente errado. Tu tem que fazer o chuveirinho, cara, distributiva, certo? Certo. Tá bom. Aí fica Beleza. 2, fica 2D mais 100. Agora tenta resolver isso aí. Encontra o valor do D pra nós aí. Isso eu sei que tu sabe fazer, vai lá. Sim. O 2 está multiplicando o dele e passa dividindo, certo? Vai lá, mano. Você já fez isso hoje. Vai lá, vai lá. Primeira coisa que tem que fazer é quem tem letra vai para um lado, daí tu junta, quem não tem letra vai para o outro. Beleza? Acabou. Foi. Sou muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Certo. Vai ter que passar no de um lado e letra de outro, certo? É o filho da Gabriele, né? É. Tá, beleza. Nossa. É. Eu fiz aqui tá errado, porque eu já vi. Pô, mano, aí não, hein? Aí é Então, só isolar a letrinha, cara. eu sou muito Tem coisa ruim. que é urgente, velho. Uma pessoa do segundo ano não pode não saber isolar a letra, cara. Não pode. Não pode, cara. Isso aí é matéria da sexto ano, sétimo ano, cara. E a gente usa isso na matemática sempre. Na matemática, na Sim. física e na química. Até na biologia, às vezes. Eu digo isso porque a gente vai precisar fazer mais aulas, tá? Daí a gente Não, foca sim, nessas sim. coisas de boa, assim, não mistura com coisa de prova, porque eu sei que você quer aprender física, mas você precisa Tem que aprender isso saber aqui antes. matemática. Não dá para escrever um livro sem saber escrever uma frase antes, né? Então, aqui, na matemática, a mesma coisa. Na física e na matemática. Vão ter coisas bem mais complexas ainda, que tu não vai conseguir, porque isso aqui é como se fosse uma matéria que o professor vai passar, que já foi dada, né?
Calma aí, mãe. E mande aí o que você fez. Preciso dar uma olhada nos teus erros. Tá errado, mas. Aqui, ó, deixa eu ver. Não, velho. Como assim? Passou multiplicando, velho. O 2D tá somando, vai para outro lado subtraindo. Só passa para um lado uma coisa multiplicando se ela está do outro lado dividindo. O professor até fala, tá multiplicando, vai para outro lado, dividindo. Daí a turma toda responde, dividindo. Como é que uma coisa que estava somando do outro lado passou multiplicando? Faz sentido, né? Tu entendeu o teu erro, né? Não, sim, sim. Então aqui era o É 2D 6 estava menos. somando, ele vem para o outro lado subtraindo, né? Vai ficar 4. Isso. E agora você junta aqui, 6 dado menos 2 dado, tu fica com 4 dado, pronto. Sim. E agora sim, veja, as letras já estão todas, coisas com letras já estão de um lado, coisas com número já estão no outro. Agora eu vejo que eu quero deixar o D sozinho, e o 4 está multiplicando o D. Então, se ele está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Aí Pronto, fica Dzão é 25. 25, sim. Isso, aí sim. Então, existe um caminho para essas coisas, beleza, cara? Ó, vamos Certo. recapitular aqui, porque, assim, essa parte aqui, mano, assim, infelizmente, é a parte fácil, assim, a parte que já acabou a conta. Isso aqui. Isso aqui já não era para ter dúvida. O problema não tá ali, o problema tá aqui, ó, nessa interpretação, entendeu? Se Aham. tu não consegue isolar o X, tu não vai conseguir fazer isso que eu fiz aqui antes. Então nem adianta, tipo, falar disso, entendeu? Só vai conseguir acertar aquilo que é só jogar na fórmula Certo. ou as de assinalar, né? Porque teve muita matemática aqui no processo, entendeu? E não é para ser uma conta difícil, ela é só um pouco elaborada. Né? Porque as contas pateticamente fáceis são aquelas que a gente só joga na fórmula e pronto, né? Essa Uhum. aqui é uma conta de fácil para médio, entendeu? Então pode ser que na tua prova tenha coisas bem piores. Isso que eu quero dizer, entendeu? Não, sim. Vamos ver o que tem mais aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver, essa aqui já me parece um pouco pior. Mas tu acertou, então deixa. Eu já vi essa questão no Enem, eu acho. Essa 3. Isso aqui é fácil também. Se tu entende o que tá rolando, se tu entende como é que funciona um espelho. Sim, a imagem reflete, né? Mas onde, né? Se o espelho é plano, ela reflete exatamente ela vai parecer que está exatamente na mesma distância atrás do espelho. Calma aí, repete essa frase, por favor. Vou fazer um desenho que tu vai entender melhor. Ó, a cabeça da mina está a 40 centímetros do espelho, certo? Certo. Então significa que vai ter que aparecer 40 centímetros também do outro lado do espelho. Entendeu? Aham. Certo. Então aqui, ó. 40. E aqui está a cabeça. E o espelho vai estar onde? O espelho dela vai estar aqui, né? A 15 centímetros da cabeça dela. Certo? Aham. Isso. E aí? Dá uma lida no enunciado e vê se tu consegue resolver agora. Mas isso aqui não tem mais nada a ver com aquela primeira ali que a gente fez. Não sei, mano. Vai ver aí Tá? e me liga. Não sei qual parte tu tá falando. Se tu tá me perguntando se tem a ver com caixa, não, né? Não tem caixa. Mas vai lá, dá uma lidinha e me diga. Uma garota, para observar seu penteado, coloca-se em frente a um espelho plano fixado em uma parede. Explora 40 centímetros de uma flor presa na parte de trás do seu cabelo.
conforme mostrado na figura. Buscando uma visão melhor do arranjo de flor em seu cabelo, ela segura com uma das mãos um pequeno espelho plano atrás de sua cabeça, a 15 centímetros da flor, conforme vemos no desenho. Qual é a distância entre a imagem da flor formada no espelho, a distância entre a imagem da flor formada no espelho, da parede e a imagem da flor formada no espelho que está na mão da menina? Tá. A imagem da flor formada no espelho. Da parede. Tá. Então ele quer saber as distâncias, certo? Aí como é que a gente faz isso? Não sei. Você sabe somar, velho. Então você sabe fazer isso, né? Eu já fiz o desenho aqui pra ti. Ah, tá. Daí tu tem que pensar, né, sobre qual espelho ele tá falando. Ele tá falando do espelho da cabeça da guria? Então desenha as coisas aí também, do espelho da cabeça da guria. Porque esse espelho também tá criando uma imagem, né, vamos dizer assim, atrás dele aqui. Opa, ué, Vixe. eu não sei o que tá acontecendo com esse computador, velho. Meu, se fosse pra ver putaria, se fosse pra jogar, estaria funcionando direito, mas como é pra trabalhar, complicado, né? Ó, isso aqui também vai formar uma imagem aqui atrás, certo? Aonde? Se for- Véi, você sabe como os espelhos formam a imagem, certo? Certo. Então tenta formar aí, faz o desenho, cara, que eu tô falando desde o começo da aula, né? Tenta fazer a imagem, desenhar o que o problema tá pedindo, beleza? Senão não vai adiantar eu ficar fazendo tudo. Você tem que tentar também, ok? Certo. A imagem da flor formada no espelho, da parede. Distância entre a imagem da flor formada no espelho, certo? Aqui a gente sabe. Da parede e a imagem da flor formada no espelho que está na mão da menina. Ah, pronto, já entendi. É só somar 55 mais 55. Ah, é? Por quê? Porque aí a gente somou os 15 mais 40, o 15 centímetros mais 40. Aí deu 55. Certo, E, que aí que ela que queria saber da imagem, lá, da imagem formada no espelho da parede. certo. Só, aí, e a imagem da ele que está na mão da menina. Mas, não sei. Eu sei que, tipo, tem que estar 110, mas por que que eu somos 55 mais 55? Você consegue me explicar, por favor?
Você não entende como funciona um espelho ainda, cara? Eu entendi. Não, cara. O que que esse espelho vai refletir? Esse aqui. O que que esse espelho vai refletir? Ele vai refletir a imagem formada aqui. Ou seja, essa coisa. Certo. Então, por isso que tu tem que somar essas distâncias e isso tudo vai ser colocado aqui atrás. Hum, Tu tá fazendo o reflexo desse cara aqui, ó. sério. É, o reflexo, certo. É verdade. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Era só 3 questões a prova? Não, são 10. 8, na verdade. Manda as outras aí. Essa eu te mandei. É, deixa eu ver. Ah, vou pegar aqui. As outras são piores. Vou baixar aqui. Tá aí. Uma parte de 5 centímetros. Ó, ele não, o teu professor não coloca um desenho na prova. Você precisa fazer os desenhos, senão você não vai entender. Ah, considere uma sala de 5 metros de altura com uma lâmpada pontiforme em seu teto e uma mesa no chão. A mesa tem 1 de altura e 2 de largura. Tá. Então, vamos fazer um desenho aqui. A sala tem 5 metros. Então, aqui tem 5 metros. Tem uma mesa. Tem 1 metro de altura. E quanto de largura? 2. 2 metros de largura, exatamente. A lâmpada está centralizada com a mesa. Então, a lâmpada está no meio aqui. Tá, vamos dizer aqui, cortando no meio. Cortando no 1 metro. Qual a extensão da penumbra projetada? Beleza. Então, o que que acontece aqui? Penumbra, você sabe o que que é uma penumbra? Não. Nunca escutou essa palavra na vida, penumbra. Hã? Nunca escutou? O quê? Falar penumbra, não. Ô, velho, você mora numa caverna, cara? Até na caverna tem penumbra. Penumbra é aquela sombra mais fraca. Ele quer saber, ó, quanto mede isso aqui. Porque ali vai ter uma sombra, só que uma sombra um pouco mais fraca. Tá. Pra cá Aham. estaria tudo escuro, pra cá também estaria tudo escuro, pra cá tá escuro, escuro. Mas ali vai ter um solzinho ainda, Um uma pouco de luzinha. luzinha, tá? Isso. Então, a questão é quanto mede aquilo. E de novo é coisa de triângulo aqui, entendeu? Aí, tá. É que nem aquela lá que a gente fez. Né? E aí? Tô tentando fazer aqui. Se Tem a ali ver é 1 metro, com. Aqui talvez tenha a ver com o Teorema de Pitágoras e coisas do gênero, né? certo? Vamos lembrar que eu coloquei os 5 metros aqui, mas ele pode tá aqui também. Aqui também é 5 metros, Sim. certo? Aham. Tá, pode ser. Tá.
Aí, tá, deixa eu fazer aqui, depois eu te mando. Tá. Triângulos, 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 né? Ah, veja que essa parte de baixo do. Veja, né? Você não sabe o tamanho roxo, você quer saber, né? Mas Mas você tem que aquele. ver o triângulo acontecendo aqui, né? O triângulo é esse cara, que aqui mede 5, aqui eu não sei, e aqui mede 1 mais o que eu quero saber, que eu posso chamar de x, né? E a gente sabe que é um triângulo retângulo, e a gente sabe, bem, a gente sabe o que a gente sabe, né? Pesquisa aqui, tá me ajudando. Feião, né? Bem, vai ficar como tarefa. O importante é tu saber que Ah, tu não tá. vai conseguir nada sem desenhar. Vamos. Eu peguei essa aqui. Pô, é o mesmo problema? A 4 e a 5 são iguais. O cara te zoou, hein? Brincadeira de porco. Pô, velho. Pelo menos você tentou desenhar, né? Já é um começo. Mas seu desenho não ficou legal. Ah, deixa eu ver a próxima aqui. Imagem virtual. Ah, isso aqui, né? Não tem como, né? Vai ter uma recuperação amanhã, alguma coisa do gênero assim? Não. Amanhã é prova de tudo, entendeu? É todas as provas juntas. Matemática, português. Entendi. Ixi. E é tudo questão objetiva. Matemática também? É tudo. Matemática, química, física, português, Que loucura, biologia. mano. Que loucura. Vamos lá. A imagem virtual de um objeto que está a 25 centímetros de espelho esférico tem o dobro da altura desse objeto. Ou seja, a imagem criada é maior, né? Bem maior. Bem, bem maior. É. Ah, é um espelho. Espelho é assim. É assim. Não. É o espelho côncavo. Porque o único espelho que amplia as imagens é o espelho côncavo. O objeto está a 25 centímetros de um espelho esférico. Vamos colocar o objeto aqui. E o dobro da altura agora. Então, se eu dizer que o objeto tem uma O, ele mede O, a imagem dele vai medir 2 O, que é o dobro. Certo? Aham. A que Isso distância de porque ele é. espelho se forma a imagem do objeto quando esse objeto é colocado a uma grande distância do espelho? Hã? A que distância desse espelho se forma a imagem do objeto quando esse objeto é colocado a uma grande distância do espelho? Hum. Bem, para isso, cara, você tem que saber as regras de espelhos, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Sem saber as regras. Ah, beleza. Deixa eu pegar aqui. E
Onde que a gente está? Aqui. Espelhos esféricos. 2, 64. 64. É isso? Ah, tá, sim, sim. Aqui não tá na 264, tá longe, hein? Ó, essas coisas você precisa decorar, velho. Ó, espelho convexo. Maria, quem é Maria? Ah, sim, sim. Vou te mandar tudo no Zap, tá? Ó, se o espelho é convexo, você só forma um tipo de imagem. Virtual direito maior, ok? Certo. Se você tem um objeto além do centro de curvatura, real invertido e menor. Nós não queremos uma imagem menor. Real invertido e de mesmo tamanho se tiver sobre o eixo o centro de curvatura. Real invertida e maior que o objeto se tiver entre o centro de curvatura e o foco. Imprópria se tiver em cima do foco, nem vou pôr, só decore. Bem, vou pôr também, né? Pode ser que eu não pulei nenhum. E outra aqui que forma imagem maior, tá vendo? Olha só que interessante. Então, tu tem duas situações que formam imagem maior, que é o que a gente quer. Se tá perto do espelho, veja, tá vendo a coisa aqui bem perto do espelho? Porque tá entre o foco e o espelho, tá vendo? Esse aqui é o objeto. Ele tá bem perto do espelho, por quê? Porque tá entre o foco e o espelho, tá entendendo isso? Aham. Agora, olha só esse caso aqui, onde também tem uma imagem maior. O objeto tá mais longe do espelho, porque ele não tá entre o foco e o espelho, ele tá atrás do foco. Certo. Então, nessas duas situações, tu tem imagem maior. Mas olha só o que o problema está te pedindo. A que distância desse espelho se forma a imagem do objeto quando este objeto é colocado a uma grande distância do espelho? Então, se está a uma grande distância do espelho, como ele fala, qual vai ser a situação? Tá Essa é a mal. pergunta. Vai ser essa situação aqui, que ele está entre o foco e o espelho, ou vai ser essa situação aqui, que ele está atrás do foco? Vai ser nessa situação. Exato, ele está atrás, está longe, Aham. exatamente. Então, a gente sabe que é uma imagem real invertida e maior. Beleza. O que importa é o fato dela ser real. Porque quando você vai fazer a conta, olha só, a imagem real, ela tem um valor positivo. Se fosse virtual, era negativo, tá vendo? Certo. Então, outro caso ali seria negativo, mas o nosso caso aqui é positivo. Então, significa que um sobre foco, que é igual a 1 sobre o P mais 1 sobre o P', né? Tá, já era. Agora a gente já tem todas as coisas aí. Bem, ele não falou o foco, né? Mas ele falou uma coisa sobre tamanho. Essa questão aqui já é bem pior, bem mais difícil, tá? Bem mais difícil que as outras. Aqui, a gente tem que usar ainda outra forma, a fórmula da amplitude aqui. Essas duas formas aqui são bem importantes também. Por quê? Porque elas nos dão relação associadas ao tamanho da figura, que foi a única coisa que ele nos deu. Veja que ele não nos falou quem é o foco, né? Ele só nos falou quem é o P, o Pzão, que é 25 centímetros. E ele falou também que a imagem duas vezes o objeto. Sendo assim, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Como a imagem pelo objeto é igual a menos P sobre P' sobre P, a gente tem que 2O por O é igual a menos P' sobre P, certo? Certo. Porque imagem é duas vezes, lembra? Escrevi Aham. aqui, ó. Isso. Então, nessa brincadeira, a gente encontra quem é o P', porque a gente já tem o P. P é 25. Então, vai ficar P' sobre 25. Beleza? Certo. Então, vai ficar Ah, 50 aqui. Ok? ok. Aham. Passou. Isso. Certo.
Então, bem, daí agora, né, você pode terminar sozinho, que eu não vou fazer o resto, só falta jogar na forma. Beleza? Certo. Dei uma pensadinha. Legal, cara. Ó, boa sorte na prova amanhã. Tenta fazer desenhos Sim, e você já sabe as fórmulas, isso é muito bom. Tente aplicar as fórmulas na hora da prova. que tiver feito o que tiver que fazer. Mas o principal é que a gente precisa fazer aulas de matemática, cara. Se Sim, continuar assim, vai dar ruim. E ruim é sim. ruim em tudo, não só em física. Beleza? Porque matemática é o princípio, né? Sim, Exato. Sem a matemática, tu não vai conseguir escrever as coisas na física. Então, beleza, certo. velho. Tudo de bom pra você. Vai me avisando aí como é que você for na prova, beleza? Tá bom. Obrigado, valeu, viu? Abraço, tudo de bom. Valeu.